o que são esses casos complexos, eu falei um pouquinho, mas eu detalho o seguinte. Na central de conciliação, eles têm um momento, assim, que é de 45 minutos, 50, para negociar, para conciliar um conflito. E quando o juiz entende, o mediador entende que aquele caso tem uma complexidade por envolver crianças, eles mandam para o Espaço Família. Então, no Espaço Família, a gente atende, não é uma sessão só. Em geral, são várias sessões, em torno de 6 a 8 sessões. A gente precisa ouvir as partes, precisa ouvir, inclusive, às vezes, a criança, dependendo da idade. E eu falo muito criança, as partes, porque eu acho que 95%, se não 100%, né, dos casos demandados do tribunal são com relação a filhos, né? Casal separados com filhos. Então, eu vou mostrar o caso. Então, eu vou mostrar esse caso que foi em 2012. Os nomes são fictícios, não é? Mas nós fazemos, isso é a figura de um genograma que a gente usa. Então, o casal, que era Paulo e Maria, eles estavam separados há 6 anos. A guarda passou com a genitora 4 anos, depois foi para o genitor 2 anos. E era uma separação e era uma negociação bastante conflituosa. A criança, com 8 anos, ela criou algumas coisas que muito prejudiciais. Ele começou a contar historinhas, né, histórias, com mesmo, né, inventadas, criadas, daquilo que ele vivia em casa do pai e naquilo que ele vivia na casa da mãe. A ponto de, cada vez mais, o Paulo e a Maria ficarem intrigados, com raiva um do outro. Por quê? Porque as coisas levadas pelo filho eram gritantes, eram tudo que prejudicava ou implicava na raiva entre os dois, né? Os dois já tinham refeito suas vidas, né? Inclusive o Paulo já tinha casado, já estava com uma filhinha, e a Maria não tinha ainda mais filho, mas já estava com o casamento refeito. Ok. Pode passar, por gentileza. O caso era isso, a guarda era exercida de forma conflituosa. O garoto foi várias vezes apanhado na escola pela polícia, né, com aquela ordem judicial de mandar o menino. Em 2011 fez uma queixa criminal, dizendo que a guarda era dela e que, após uma visita, o pai não levou o filho para casa. Aí ela deu uma queixa. A criança foi apreendida por policiais na escola e devolvida à mãe. Isso foi uma coisa, a primeira vez, a criança ficou apavorada, porque os policiais foram lá, sabe, imaginam como é. Entrar na escola, pegar a criança, quem é tal criança, e sair escoltada. O pai, então, ingressou em juízo requerendo a guarda. Agora eu quero a guarda para mim. Houve audiência de conciliação e julgamento, mas não houve acordo. Foi quando o juiz arbitrou os alimentos, deixou a guarda com a mãe, né, e o direito de visita do pai. E depois encaminhou para a gente. E isso é muito importante, porque graças à sensibilidade do juiz, que percebeu que não seria uma sentença determinando fique com fulano ou fique com ciclano, que estaria resolvendo essa questão. Pois a peleja judicial provavelmente continuaria até a criança completar a maioridade, daqui a alguns anos, né? Quer dizer, a sensibilidade de perceber que ali ele estaria somente apartando a briga, não ia trazer benefício. Continuando, as sessões foram realizadas, foram 8 sessões. A primeira, gente, foi terrível, porque eles chegaram... Primeiro foi uma dificuldade para ficarem no mesmo ambiente, não queriam. Depois, quando sentaram, a posição da mesa, da cadeira, eles botaram um quase que de costa para o outro, né? Quase que...
e não se falavam, né? Aí nós explicamos como eram as regras, os procedimentos, e eles assinaram o acordo dizendo que participariam. Sim, uma coisa que é importante a gente dizer é que a mediação de conflitos familiares, ela é voluntária. Mesmo não havendo, mesmo sendo enviado pelo tribunal, eles podem não querer participar, e a gente devolve explicando isso. Eles não são obrigados.